samaya sattva ahum pe eho shude shude soha yamo shude shude soha ram ho shude shude soha lam ho shude shude soha bam shude shude soha eyam ram lam bam shude shude soha om muni muni mahamuni shakya muni soha oye dharma hetun prabhava hetun teshen tattagato yawa data teshen chayo niroda evam vadimaha shramana yeso om chenam tamche gyule jun te gyudeshin shekpes gyula gopa kaimba gejon chembo dekesum gejon chembo jingilo gejon chembo ngodrup sol gejon chembo trashisho. Veneno mental secundário, número 10, Nampartsewa, crueldade. Nampartsewa kanshena, kontroe chartokpa, ningtsewa mebadang, ningjewa mebadang, tsewa mebates, nampartötsambe lechenos. O que é crueldade? Uma parte da raiva. Crueldade é a mente com o aspecto de não ter compaixão nem afeto, nem amor, em relação aos outros, dessa forma, tendo a função de infligir o mal. É o veneno mental que deseja o sofrimento dos outros seres sencientes. Aqui, quando a gente fala, na verdade, aqui são colocadas 3 palavras, né? Eu aqui acabei traduzindo como compaixão, afeto e amor. Na verdade, em tibetano, são 3 palavras que são muito parecidas. Porém, elas querem dizer 3 coisas diferentes, por isso que eu coloquei uma nota, né, que tem aqui. A base da crueldade é a mesma mente, independentemente desses 3 modos de prejudicar. Falta de compaixão se refere a prejudicar diretamente. Falta de afeto se refere a prejudicar os outros indiretamente, através de um terceiro. E a falta de amor se refere a regozijar pelo mal feito por alguém ou alguma outra coisa. Então, na verdade tem 3 formas de eu querer essa atitude de crueldade, de querer o sofrimento do outro. Uma delas é eu diretamente fazer o mal, eu diretamente gerar sofrimento no outro. Uma outra forma é eu indiretamente gerar sofrimento, eu peço para alguém fazer, eu faço com que através de outra pessoa, de outra situação, eu faço com que a pessoa passe a sofrer. E a terceira é quando não foi indiretamente através de mim, mas aconteceu mesmo que não fosse através de mim, e eu regozijo por aquilo. Ok? São todas as 3 formas de crueldade. Ou seja, não quer dizer que necessariamente eu tenha que ter uma atitude direta de gerar sofrimento no outro, né? A diferença que existe, enquanto que a gente, olhando anteriormente, tinha a agressão e a hostilidade é diante do objeto de raiva, eu quero reagir, me dá vontade de
ter uma certa violência, então verbalmente, fisicamente. A agressão é quando eu acabo tendo a agressividade física e verbal. A crueldade é o desejo que o outro sofra. É diferente. A crueldade ela é mais profunda, por um lado. É um sentimento bem feio. É aquele sentimento de falar, nossa, que você passe mal, que tenha isso. Então, é um sentimento mais forte de querer que o outro verdadeiramente sofra. A agressividade, a hostilidade e a agressão, ela pode quase ser uma reação algumas vezes. Crueldade nunca é reação. Okay? Crueldade é premeditado, tem intenção. Eu quero que você sofra. E eu vou fazer isso diretamente, indiretamente, ou vou ficar feliz por alguém que fez. Ok? E a função praticamente é aquela de criar causas para muito sofrimento. Né? De vez em quando a gente olha para isso, é até incrível acreditar que existe esse sentimento. Né? Uma coisa muito forte. Porém, se a gente olha no pequeno, talvez a gente pode ver que a gente acaba regozijando pelo sofrimento dos outros. Mesmo de uma forma pequena, muitas vezes. Então, a gente tem que observar em nós mesmos. Uma coisa importante de todos esses ensinamentos, eles não servem para apontar o dedo nos outros. Eles servem para nós observarmos e nos conhecermos melhor. Se eu vejo, eu tenho crueldade ou não tenho crueldade? Observar. Talvez sim, talvez não. Que bom. Se eu tenho, talvez é pouco, talvez é muito. Observar um pouco como é isso para poder direcionar a nossa mente. Mas eu acho que qual é o sentimento, a mente da crueldade em si, ficou claro, não? Muito bom. Então, tendo a função de infligir o mal, de fazer o mal à pessoa, fazer algo que gere sofrimento ao outro. Okay? A gente vê, por exemplo, crueldade em relação com animais, crueldade com a natureza, crueldade com os seres. A gente não se importa, muita gente tem prazer em gerar sofrimento. A gente vê isso com animais muitas vezes, né? Onde certas vezes as pessoas elas têm o prazer em infligir sofrimento. Tanto com animais como com pessoas também isso acontece. Né? Então, isso é uma coisa muito triste, mas é uma verdade que ocorre. Ok? Muito bem. Ngotsameba e Chelmeba, 11 e 12. Falta de consideração por si mesmo, falta de consideração pelos outros. Isso é fácil de entender porque antes a gente viu o que era ter consideração por si e ter consideração pelo outro. Ngotsameba, falta de consideração por si mesmo, é falta de vergonha na cara. Ou seja, Ngotsameba kanshina doja da sheda da timugi chartopa kanamatoe dakle madzembates nyomonda niwe nyomon tamchegi trokchebelecheno. O que é a falta de consideração por si mesmo? Uma parte do apego desejoso, raiva e ignorância. É um fator mental que funciona para não se abster de cometer ações negativas baseadas em razões que dizem respeito a si mesmo. Tem a função de apoiar os outros venenos mentais, raízes e secundários. É o veneno mental que é oposto ao sentimento de consideração por si mesmo. Então, a falta de consideração por si mesmo é o fato de eu ter uma atitude que eu sei que é negativa e não estou nem aí. Eu vou fazer ela de qualquer jeito. Okay? A falta de consideração pelos outros é eu vou fazer a ação, mesmo que outras pessoas estejam vendo, estejam sabendo, eu não estou nem aí com as outras pessoas também. Né? O que é a falta de consideração pelos outros? Uma parte do apego desejoso, raiva e ignorância, é um fator mental que funciona para não se abster de cometer ações negativas, baseadas em razões que dizem respeito aos outros. Tem a função de apoiar os outros venenos mentais, raízes e secundários. Ou seja, eu tenho outros venenos mentais, que pode ser da raiva, eu vou ter uma atitude que eu sei que não é correta de violência, mas eu também não estou nem aí que eu tenho essa atitude. Mesmo que alguém esteja vendo ou que por mim mesmo.
Então ela acaba dando um apoio, uma força para os outros venenos mentais. A falta de consideração por si e a falta de consideração pelos outros. Esse, por exemplo, é uma das principais causas da gente não manter os nossos votos, muitas vezes, os compromissos que a gente faz. Eu faço um compromisso, eu não mantenho a minha palavra, por quê? Porque eu não estou nem aí. Ah, não, eu sei que não é correto, mas também, o importante é eu ter o meu prazer, é fazer do jeito que eu quero. Tudo bem, a palavra é a palavra, depois muda. Então a gente acaba muitas vezes não dando valor, mesmo sabendo que aquilo é errado. E, em relação aos outros, é não dar valor ao que o outro pensa, ao que o outro não pensa. Qual é a reação, qual o resultado que vai ter sobre o outro. Então eu faço ações que eu sei que são negativas, sem levar em consideração os outros ou a mim mesmo. Ok? Acho que é bastante claro. Né? Muito bem. Mukpa, torpor. Tem um erro aqui no escrito em tibetano. Mukpa kanshena, timugi chartokpa. Uma caneta aqui. Mukpa kanshena, timugi chartokpa sem lesu mirun anites, nyomon bada nyewe nyomon batam chigi troche belechenos. O que é torpor? Uma parte da ignorância. Torpor é a mente que é incapaz de qualquer ação desejada. Tem a função de apoiar os outros venenos mentais, raízes e secundários. É o veneno mental que funciona para fazer o corpo e a mente pesados e inflexíveis. Mukpa é o estado mental no qual a gente fica um pouco com a mente mais obtusa, fechada, pesada. Então ela tem a sensação de estar um pouco no meio de uma neblina. Né? Deixa eu só ver aqui se tem... A tradução que foi dada, por exemplo, em inglês é foggy mindedness. Uma mente que está nublada, a gente está naquela situação que não tem clareza do objeto, a mente fica meio assim, sem clareza. Esse é o torpor. Né? Então, ele vem do quê? Vem da ignorância, e ele faz com que a gente seja incapaz de realizar aquilo que a gente quer. Eu quero meditar, não consigo. Eu quero fazer algo, não consigo. A mente fica totalmente ofuscada. É um dos principais inimigos da meditação. A gente tenta meditar, e é interessante, porque quando a gente está com torpor na meditação, a gente está lá sentado, bonitinho. Parece que está meditando perfeito. A mente está lá numa neblina total. Não está vendo nada, é quase prazeroso. A sensação de torpor pode ser prazerosa. É uma sensação na qual parece que está lá, é meio relaxado. Tem gente que pensa que torpor é meditação. Quando não é. Se eu estou meditando, se eu estou, entre aspas, meditando, minha mente está no torpor, com o que eu estou me familiarizando? Com o torpor. Depende, se eu quero me familiarizar com o torpor, pode ser uma forma de meditação. O antídoto do torpor, muitas vezes, é o fato da gente refletir sobre a impermanência, a morte. É sobre fazer algo que nos traga a determinação e a urgência. Tem que gerar um pouco de adrenalina. Né? Então, o que acontece? A gente pode ter uma forma até um pouco mais sutil de torpor, que ela é quando a gente passa uma boa parte da vida meio que sem vivenciar as coisas de verdade. Uma vida que fica meio assim, meio parada, meio numa neblina. De repente vai lá, tem um acidente, acontece alguma coisa que a pessoa experimenta de uma forma direta e não conceitual a própria mortalidade. Aquilo muda a vida. Não sempre, mas muitas vezes sim. Então, traz para tenho que fazer alguma coisa. Tira daquele estado. Então, normalmente fala sobre refletir sobre a própria mortalidade. Porque isso vai fazer com que eu não tenha tempo para perder. Essa vida é muito preciosa, essa oportunidade que eu tenho é muito preciosa. E quando a gente gera esse estado de refletir sobre a nossa mortalidade, sobre a certeza da morte e a certeza da incerteza do momento da morte,
a gente fica totalmente relaxado. Calma, mas dá uma certa, entre aspas, ansiedade que eu tenho que fazer alguma coisa. Dá um certo movimento. É isso que a gente precisa para eliminar o torpor. Tem que dar um movimento na nossa vida, não deixar a coisa muito parada. E quando a gente está com um torpor que começa a se transformar em peso, que a mente começa a ficar pesado da sono, aí levanta, joga uma água fresca no rosto, faz alguma coisa mais física nesse caso, para tirar esse torpor. O torpor, em muitos casos, ele está conectado também com a nossa dieta, com o nosso estilo de vida. Também tem um aspecto físico que pode levar ao torpor. Dependendo do que eu como, dependendo do meu estado físico, eu posso ter momentos no qual eu sinto esse peso mental. A minha mente tem uma dificuldade de entender. Isso também pode estar conectado com uma influência física diante disso, né? Porém, eu, por exemplo, me lembro uma vez que eu estava dirigindo, voltando de um ensinamento na Itália, super tarde, porque hoje em dia eu não faço mais isso, mas antes, sempre eu ia dar ensinamentos 2, 3 vezes por semana em cidades diferentes, e eu mesmo ia guiando. O ensinamento começava em alguns lugares às 7, em outros às 8. Tinha um lugar que o ensinamento começava às 9 da noite. Eu terminava lá que era meia-noite, depois tinha que fazer mais 2, 3 horas de carro. E uma vez eu me lembro que eu estava chegando com sono, e assim, guiando com aquele sono, e quando eu comecei a chegar perto de casa, a gente conhece já bem o caminho, vai relaxando. Aí tem uma hora que eu lembro que eu cheguei, um momento que eu meio que caí no sono por sei lá quanto tempo foi, muito pouco, né? E quando eu percebi que eu dormi, aquilo me deu uma adrenalina, no momento o sono passou completamente, né? Então, o que acontece é que hoje em dia, se eu tenho que fazer alguma coisa, vem sempre alguém junto para dirigir na volta, né? Então, isso é uma coisa que, isso não acontece mais. Porém, o que acontece é o fato que, quando a gente tem esse momento de torpor, se a gente tem algo que nos dá a corda, vai nos tirar daquele estado de torpor. E normalmente o que se diz para fazer isso é refletir sobre a certeza da morte, a certeza da incerteza do momento da morte, ou seja, a preciosidade da vida e o fato que a gente tem que usar cada momento da melhor maneira. Porque a vida vai passando. Não dá para ficar passando a vida lá no meio da neblina. Ok? Então, em certos casos é importante a gente também ir atrás de técnicas que sejam físicas, de dietas. Tem várias coisas, por exemplo, para mim, eu me sinto com menos torpor, se está no caso, se está um lugar muito quente, fechado, com menos ar, gera mais torpor. Se eu estou num lugar mais fresco, com ar que passa, isso ajuda a ter menos torpor, porque o corpo e a mente estão conectados. E esse é um aspecto forte disso, então também tem essa parte que a gente pode trabalhar também, ok? E é um dos principais inimigos da meditação. Esse torpor mental, quando a gente perde o nosso objeto de meditação. O antídoto para o torpor é aquilo que a gente viu antes, que era a lembrança consciente. É um dos antídotos do torpor. O próximo é outro inimigo da meditação, que é a gerba, excitação ou agitação mental. Gerba kanshena, dukpe tseme jesu jukpe, Döchagi chartokpe sem nambar mashiwates, shinegi partuchebelejeno. O que é a excitação ou agitação mental? É uma parte do apego desejoso. Excitação é uma mente que vai atrás do objeto de prazer, dessa forma, tornando a mente não pacífica. Tem a função de ser uma interferência para a meditação de tranquilo permanecer. O que é essa excitação? Eu estou lá, sentado, relaxado, meditando ou refletindo sobre alguma coisa, de repente a mente vai em outro lugar. Essa agitação mental, normalmente onde a mente se direciona? A um objeto de prazer, a um objeto de apego. Okay? Então, isso é um aspecto que para nós é bem complicado, porque a gente está cada vez mais acostumados a ter distrações. A gente está sempre indo atrás de objetos de atração. Então, a tendência é sempre buscar uma coisa nova, sempre ir atrás de algo novo. E o que acontece é que isso nos faz com que a gente não consiga se concentrar, estar equilibrado.
Então, quando a gente tenta meditar, a mente ela fica logo de cara já centrada ou ela vai dar suas voltas? Normalmente, onde ela vai passear? Objetos de atração, indiferença, aversão. Normalmente são objetos de atração. É isso que é chamado essa excitação ou agitação mental. Então, tem o meu objeto de atração, eu vou lá pensar no objeto de desejo, vou atrás, imaginar, elocubrar por que isso e aquilo, por quê, ou lembrar, e a mente já vai para aquilo. Então, essa excitação mental, ela não é que ela faz mal, ela vai tirar o estado de paz da mente, porque está num estado de equilíbrio. Quando eu começo a pensar num objeto de desejo e eu não tenho um objeto de desejo, eu começo a sentir a necessidade de ter ele. Então ele traz um estado de não paz e ao mesmo tempo ele não deixa com que a gente se concentre, com que a gente esteja presente no momento presente. Ele nos tira desse estado. Okay? São os dois principais inimigos da meditação, o torpor e a excitação. Ok? Então, é a nossa atitude de essa mente que constantemente está pulando de uma coisa para outra. Ok? E indo atrás normalmente de objetos de atração. Ok. Próximo. Matepa. Não fé. Matepa kashira timo gi charto begewe gi channamla semgi yimi chepa da matepa da mideba te lelo gi tenche velejino. O que é não fé? É uma parte da ignorância. Não fé é o fator mental que não acredita em, não tem fé em ou não deseja fenômenos virtuosos. Tem a função de ser a base para a preguiça. É o veneno mental que é oposto da fé. Ou seja, a não fé ela é baseada no fato que eu tive experiência, eu entendi muitas vezes e mesmo assim eu não acredito. Existe isso. Tem vezes que a gente foi lá, viu. É engraçado, eu conheço pessoas e situações que eu já vi no qual existe uma resistência enorme para aceitar certas coisas e acreditar nelas. Mesmo diante da experiência, mesmo diante da razão, mesmo diante do entendimento, fala, não, alguma coisa está errada nesse processo, não pode ser assim. Né? É um pouco assim, uma vez estava num congresso e tinha um médico que fez um exemplo, isso ficou marcado para mim. Foi o David Servan Schreiber. E ele mostrou, ele falou, olha como funciona certos aspectos da nossa medicina, do nosso sistema científico. Ele mostrou um estudo que foi feito, porque se diz que a acupuntura, no contexto que ele explicava, não é provado cientificamente. A acupuntura não é provada cientificamente. Por quê? Pegaram um estudo sobre o benefício se a acupuntura funciona ou não, e foram lá e escolheram um ponto, que se eu me lembro bem, era no dedinho do pé esquerdo, que era para estimular a visão. Foram lá com máquinas para fazer a leitura da atividade cerebral, colocaram a agulha no ponto certo, a parte cerebral relacionada com a visão aumentou a atividade, ou seja, foi estimulada a visão. Aí tiraram a agulha, saiu aquele estímulo. Colocaram do outro lado, em outros lugares, não tinha o estímulo. Porém, a acupuntura não é provado que funciona, porém, porque nós não sabemos o porquê e o como que isso funciona. Então, isso era um exemplo que ele dava, e a minha conclusão é, o que provamos com esse estudo? Duas coisas, que a acupuntura funciona e a nossa ignorância de não saber como. Né? São duas coisas que tem. Então, o que acontece, muitas vezes a gente não quer acreditar em alguma coisa porque a gente tem algum bloqueio, alguma razão, a gente simplesmente não aceita. Aquilo está na nossa frente e não vai. Né? Tem várias coisas, por exemplo, esse médico, esse cientista que eu conheci uma vez, o Rupert Sheldrake, que ele fez pesquisas sobre várias coisas interessantes. Ele fez uma pesquisa que é sobre o poder do olhar. Porque o que ele gosta, ele é um cientista, com todos os padrões clássicos do cientista clássico, porém ele começou de uns anos para cá, mas já faz bastante tempo, na verdade, a fazer pesquisas sobre aquilo que para nós são coisas óbvias, mas meio estranhas, usando a técnica de científica normal. Muitos cientistas tiraram ele do mundo científico, falaram que o que ele faz não é científico, e o que ele diz é o que é científico é um método de pesquisa, não um objeto.
Então, por exemplo, ele fez uma pesquisa sobre o fato de quando alguém olha para outra pessoa, a gente sente o olhar. Então, por exemplo, ele viu que fez vários experimentos disso. E então o que acontece, ele viu que, por exemplo, aqueles que são treinados em serviço secreto e serviços de ter que fazer espionagem, etc., eles são treinados, e a experiência deles conta, eu vi algumas entrevistas, de você nunca olhar para a pessoa que você está seguindo, porque se você olha para a pessoa que está seguindo, ela sabe que você está lá, ela te olha. Então você tem que seguir ela sem olhar para ela. Porque se você olha, ela sabe que você está olhando. E tinha até um caso que ele viu em várias situações de pessoas que trabalhavam no meio de segurança e acontecia que tinha lá, isso já é mais extremo ainda, o que ele chegou. Ele falou que tinha o caso que quando alguém estava fazendo alguma coisa errada e estava sendo filmado, se ele olhava com atenção para a tela em direção da pessoa que estava lá, a pessoa ela deixava de fazer como se tivesse um certo incômodo. E deixava de fazer aquilo. Né? E assim tem vários exemplos que ele fez, estudos que foram feitos sobre isso. Né? E mesmo assim tem vezes que a gente vê a coisa, explica e a gente não quer aceitar. Outra coisa é o fato da telepatia. Existe uma comunicação que vai além dos 5 sentidos. E muitas vezes a gente não acredita, não quer. Mesmo diante das evidências, a gente não quer. Isso é a não fé. Não fé é não acreditar na existência, nas qualidades, nas funções de algo, mesmo diante das evidências. Mesmo diante da experiência. Eu não quero acreditar, eu não aceito, mesmo diante de evidências. Isso é a não fé. Ok? Acho que é bastante claro, não? Muito bem. Ele é a base da preguiça, porque sem fé não tem aspiração, sem aspiração não tem esforço, sem esforço tem preguiça. Ok? Muito bem. Qual que é o próximo fator mental negativo secundário? Preguiça. Vamos lá, lelo. Lelo kanshena, nyalwada nyebadan, chebedewala tenes, timugi chartope semgi mitroates, gewe chogla jorwe partu chebelechenos. Aqui ela é explicada, lembramos que esse texto foi escrito uns 1.500 anos atrás, tá? Um contexto bem diferente do nosso. O que é preguiça? É uma parte da ignorância. Preguiça é uma mente baseada no prazer de dormir, descansar, reclinar, com o aspecto de ter uma falta de entusiasmo. Tem a função de ser a interferência para atividades virtuosas. Então a preguiça é aquele, não tem nada errado em dormir, mas o apego ao sono, o apego a ficar lá meio sem fazer nada, isso é preguiça, porque é a falta de prazer naquilo que é virtuoso. Algum tempo atrás, uma pessoa estava me contando de uma outra pessoa, que era o avô dessa pessoa, e ela me contou que ele era uma pessoa que teve que batalhar muito na vida para conseguir o que conseguiu. Nasceu com uma deficiência, teve que colocar muito esforço para isso, passou a vida inteira uma pessoa que tinha um problema nas pernas, e na época, uma família pobre, uma condição difícil, em vez de ter um tratamento, fizeram uma caixa de madeira, colocaram ele sentado lá e ele cresceu dentro dessa caixa. Então, com dores incríveis, não podia andar e assim por diante. E o que ele fez foi que ele passou a vida inteira estudando. Então ele estudava, e isso levou, na verdade, a ter um grande conhecimento e ter o prazer. Então depois ele virou professor. Ele conseguiu depois sair da caixa, ganhar o dinheiro para ele mesmo conseguir fazer uma operação, sempre com muita dificuldade no corpo, muitas dores, a vida inteira assim. Porém ele encontrou o prazer do conhecimento. Então, ela dizia que quando era noite, ele falava, não, tenho que dormir, que tem seu tempo que eu não vou poder estar aprendendo coisas novas. Isso com 80 anos. Então, a vida inteira, ele com 80 anos dava aula de como fazer página web. Porque ele foi lá, aprendeu e ensinava. Ele fazia tudo quanto era coisa e não é por dinheiro. Ele gostava de ensinar, compartilhar. E ele via o dormir como uma perda de tempo, porque ele quer dizer que durante aquele tempo ele não pode estar aprendendo coisas novas. Né? Ele dizia, com tanto livro para ler, eu vou ficar aqui dormindo. Né? Então, isso, a gente muitas vezes é o contrário, a gente quer mesmo
não fazer nada. Uma coisa é a necessidade de dormir para regenerar as nossas forças, etc. Outra coisa é a falta de entusiasmo na vida. É a falta de vontade nas coisas. É bem clara a diferença, né? Então, a preguiça, existem 4 tipos de preguiça. Né? Deixa eu ver se aqui no texto a gente tem esses 4 tipos também. Não, nesse texto não tem. Mas os 4 tipos de preguiça são a preguiça óbvia, que é a preguiça declarada. Estou com preguiça, não quero fazer. Pronto, é assim, é a preguiça declarada mesmo, né? Normalmente tem que lembrar uma coisa, a preguiça ela é a falta de entusiasmo e vontade de fazer aquilo que é virtuoso. Okay? Aquilo que é positivo. Então, será que eu sei o que eu tenho que meditar, é verdade, seria tão bom meditar, agora não estou com vontade não, deixa, vai. Ok? Preguiça, declarada. Segundo tipo de preguiça, não sei que é tão importante meditar todos os dias, isso para mim é super importante, porém, agora não estou afim, depois eu faço. A gente vai passar para depois. Esse é o segundo tipo de preguiça. Ok? O terceiro tipo de preguiça é fazer algo inútil para não fazer algo útil. Então, não, eu sei que eu tenho que meditar, mas agora eu preciso limpar o quarto. Agora, não, hoje tem o último capítulo da novela. Não vai dar para fazer a prática hoje, não sei o quê. Não, deixa eu só dar uma olhadinha no Facebook o que tem. A gente entra lá, passam 3 horas, depois agora já está tarde demais para meditar. Então, é fazer coisas inúteis, não porque a gente precisa fazer aquilo, mas porque na verdade a gente não quer fazer o outro. Então, em vez de declarar e falar eu não quero, porque a gente sabe que a gente deveria, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba fazendo algo inútil para não fazer algo útil. Ok? E o quarto tipo de preguiça é eu gostaria tanto, porém eu não sou capaz. Então a gente vai, de uma certa forma, nos jogar para baixo, falar eu não consigo, eu não posso, eu não consigo, simplesmente porque a gente está com preguiça. A gente não quer colocar o esforço necessário gradualmente para chegar naquilo. Okay? A preguiça, ela tem a função de ser uma interferência para realizar qualquer coisa. A preguiça ela tem a função de fazer a gente perder a nossa vida. Perder as oportunidades. Por exemplo, eu sempre tive muita preguiça para memorizar. Quando eu estava no monastério, um dos principais aspectos de estudo é a memorização. Eu nunca gostei, sempre achei chato. Ficar lá repetindo a mesma coisa. Mas eu vejo, depois eu reconheço hoje a importância da memorização. E por que eu não memorizei o bastante? Porque eu era preguiçoso. Ainda sou. Mas naquele caso, em relação a isso, especialmente, eu era preguiçoso. E o que aconteceu com isso? Que eu perdi uma grande oportunidade. Porque hoje, mesmo querendo, eu não tenho mais o tempo e a oportunidade de poder fazer o que eu tinha. Então, a gente perde oportunidades com a preguiça. A gente está lá, tem agora a oportunidade que eu estou com boa saúde, que eu tenho força, eu tenho conhecimento, eu tenho uma situação material que me permite, etc. E não faço, fico naquela coisa meio mole e tal. Isso vai fazendo que o tempo vai passando e a gente simplesmente, de repente, quando a gente quer fazer, não tem mais a oportunidade. As condições não estão mais aí. Então, a preguiça é um dos venenos mentais secundários que efetivamente bloqueia a nossa possibilidade de realizar. Porque a gente pode ter todas as condições. Se a gente tiver preguiça, a gente não vai para frente. A gente fica parado. Antídoto da preguiça, esforço. Para ter esforço, precisamos de aspiração. Para ter aspiração, fé. Para ter fé. Então, o que acontece? Eu tenho que acreditar que aquilo é importante, acreditar que eu posso, diante disso eu quero, aí vou colocar o esforço para. Isso é importante. Ok? Então, preguiça é um dos venenos mentais importantíssimos a gente eliminar, não dar espaço, porque preguiça vicia.
Quanto mais a gente acaba se condicionando pela preguiça, não vou fazer, não vou fazer. Quantas vezes que a gente já não viu isso? Deixa de meditar um dia, deixa de meditar quantos? 1 mês, 2 meses, 3 meses, e olhe lá. Porque parou um dia. Então, deu espaço para a preguiça, ela toma o espaço, né? Então, por isso é importante manter. Próximo, 17, Pagme. Não conscienciosidade. Pagme bakanshena, chakpadan sheda datimu, lelo dan chebala nenes, gewechonam migomshins, sakpadan chebechonam le sim misuates, migewa pelwadans, gewa dribe ten chebelecheno. O que é não conscienciosidade? Por estar em um estado de apego desejoso, raiva, ignorância e preguiça, não conscienciosidade não se familiariza com fenômenos virtuosos, não protege a mente de fenômenos contaminados e, portanto, sua função é ser a base para aumentar a não-virtude e obscurecer a virtude. O veneno mental é o veneno mental que deseja se envolver em ações não virtuosas sem restrição. A não conscienciosidade é a gente não levar em consideração aquilo que a gente sabe. Não ter essa coerência através do apego, através da raiva, através da preguiça. Então, eu sei que eu deveria, que me faria bem, mas eu não faço. Por quê? Porque eu estou com preguiça e tudo bem, deixa assim. Então, eu não levo em consideração, eu não sou coerente com o que eu sei. Eu sei que não é correto ter essa atitude, mas também deixa, tudo bem. Eu dou espaço para o apego, para a raiva e não sigo aquilo que eu sei. Essa não conscienciosidade é extremamente perigosa. Porque ela cria dependência. A gente vai cada vez mais soltando, relaxando, 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 relaxando. E quando a gente viu, a gente criou um condicionamento. Então, do mesmo jeito que a conscienciosidade é a base para a virtude, a não conscienciosidade é a base para a não virtude. Ok? E a gente tem que tomar cuidado, que quando a gente vê que a gente tem falta de conscienciosidade em relação a algo, a gente tem que se apreender e dizer, não, isso não é legal, não vamos fazer isso. Então é aquilo que eu sei que é certo e eu não faço, aquilo que eu sei que é errado e eu faço. Por quê? Porque eu sou levado pelo apego, porque eu sou levado pela raiva, porque eu sou levado pela ignorância, pela preguiça. Ok? Acho que é bastante claro. Né? Muito bem. Próximo. Jenye. Esquecimento deludido. Jenye kanshena nyomon padan tsumpar dempe drembates yenwe tenchebelecheno. Eu acho incrível essa definição. O que é o esquecimento deludido? É uma lembrança consciente que, ao coexistir com uma mente obscurecida, tem a função de ser a base para a distração. O fator mental ilusório que nos faz esquecer um objeto virtuoso. Porque a nossa tendência de pensar sobre esquecimento quer dizer, esqueci. Mas o esquecimento não é que saiu da mente aquilo, é porque entrou uma coisa inútil. Então, o esquecimento... Se a gente observar, quando a gente esquece alguma coisa, é porque a mente esvaziou de repente ou porque entrou um outro pensamento que não servia? Porque entrou um outro pensamento que não servia. Normalmente é assim. Então, é uma lembrança consciente, que ao coexistir com uma mente obscurecida, ou seja, ao coexistir com um veneno mental, okay, é uma lembrança de algo que vem junto com um veneno mental. Aqui, a palavra mente obscurecida, na verdade, é veneno mental também, ok? É a mesma coisa que veneno mental. Tem a função de ser a base para a distração. Então, eu estou lá concentrado em alguma coisa, ou seja, é o oposto da lembrança consciente. Eu estou. Que, na verdade, tem um próximo que é distração, que é o último também. Nesse caso, eu estou concentrado em alguma coisa, estou vendo algo, de repente entra um outro pensamento que não tem nada a ver com aquilo. Eu lembro de alguma coisa e não me dá a possibilidade de continuar no pensamento anterior. Eu esqueço.
Só que é muito interessante a gente ver que o esquecer algo não é baseado em, de repente, perdeu. Porque a nossa sensação quando a gente esquece, nossa, eu estou pensando, estou conversando, de repente, o que era mesmo que eu estava falando? A nossa sensação é que, de repente, aquele pensamento se foi. Não é que ele se foi, é que entrou outro. Eu não entendi a diferença de distração. A gente vai chegar na distração. A gente já vai ver, ok? Então, esse, na verdade, ele é o fato que a gente esquece algo. A gente está pensando em alguma coisa e, de repente, a gente deixa de pensar naquilo. A gente não consegue mais dar continuidade àquele pensamento. Por quê? O que faz com que a gente deixe de dar continuidade àquele pensamento? Porque entra um outro pensamento inútil, novamente. Influenciado pela raiva, pelo apego, pelos ciúmes, pela inveja e assim por diante. Ok? Depois a gente indo depois... São 3 que são parecidos que a gente tem aqui, que é o esquecimento deludido, a desatenção e a distração. Então vamos ver agora um por um, ok? Então, o esquecimento deludido, ele é a base para a distração. É através do esquecimento deludido que nasce a distração. Ok? Então a distração ela é um resultado disso. O esquecimento deludido é quando eu estou pensando em algo, de repente entra um outro pensamento e eu não consigo mais dar continuidade àquilo. Eu perdi aquele pensamento. Ok? O próximo, Sheshinmaimba, a desatenção. Sheshinmaimba kanshena, nyomon padan tsumpardempe sheraptes, te lyudangada semgi chöpala misheshintus, jokpates, tumwetenchebelechenos. O que é o estado de desatenção? É uma consciência discriminativa que, ao coexistir com uma mente obscurecida ou com um veneno mental, entra em ações de corpo, fala e mente sem consciência. Tem a função de ser a base para se cometer quedas morais. O veneno mental que, sendo incapaz de distinguir faltas de não faltas, nos leva a desenvolver faltas. O que é isso? É quando a gente faz algo sem atenção. Não acontece? A gente está lá conversando, de repente, quando a gente viu, já falou a besteira? A gente está lá, de repente, quando a gente viu, já saiu a crítica que a gente não queria fazer? É essa falta de essa desatenção. A desatenção é não ter consciência, presença do que eu estou fazendo. O oposto dessa desatenção é o que a gente é chamado de Sheshin, que é um dos antídotos para a meditação. Na meditação, que é o fato de a gente ter consciência de onde estou, o que estou fazendo. É como uma certa forma, uma pessoa que está, um guarda que está lá olhando onde você está indo, o que você está fazendo. Ter essa capacidade de poder controlar. Aqui a gente perde completamente o controle, nem sabe muito bem para onde está indo. Então a gente acaba dizendo coisas, fazendo coisas. Enquanto a gente faz, é como se a gente mal conseguisse perceber que estamos fazendo. A gente acaba tendo a consciência que a gente está fazendo depois que já fez. Né? Então, isso a gente vivencia no dia a dia, por quê? Porque são hábitos que a gente cria, a gente cai naquele hábito, quando a gente viu, a gente já está fazendo aquilo. Isso é pela falta de atenção, ou seja, a desatenção, que é um pouco como... Eu estou dirigindo, de repente eu vejo, fui parar num lugar, mas como que eu cheguei aqui? Ah, eu não sei, é que eu virei na rua que eu não deveria, mas como que foi isso? Por quê? Como? Né? É ir para o trabalho, é fazer o caminho do trabalho no final de semana, por exemplo. É, fazer isso. Não, isso me lembra uma coisa que é desatenção, que foi uma coisa horrível que aconteceu, de um pai que, por exemplo, ia todos os dias cedo para o trabalho, a mãe estava doente, tinha que levar a criança para a escola, colocou a criança no carro, estava indo para levar a criança, de repente esqueceu que estava levando a criança, foi para o trabalho, deixou a criança no estacionamento, se lembrou no final do dia, e a criança acabou falecendo, né? Então isso são histórias que existem, mas a gente vê isso em 1000 outras formas. A gente está lá fazendo alguma coisa, de repente, quando a gente nem se lembrou mais, a gente já está fazendo uma coisa, a gente nem sabe que a gente está fazendo aquilo direito. Essa é a desatenção. E o próximo é a distração. Namparyenwa. Namparyenwa kanshena döcha dan sheda da timugi chartokpes, semgi nampar trovates, döcha dan talwe, partuchobelecheno. O que é distração?
uma parte do apego desejoso, raiva e ignorância. Distração é a mente que se espalha e, portanto, tem a função de ser uma interferência para nos separar do desejo. É o veneno mental que vagueia em qualquer objeto de delusão. O esquecimento deludido, eu estou pensando em alguma coisa, de repente entra um outro pensamento que não tinha nada a ver e eu perco o fio e eu fico naquele momento que esqueci. Essa é a base para a gente entrar em outro pensamento. E outra coisa, que é a distração. A distração é a mente que começa a vagar. Ela vai para cá, vai para lá, está para uma coisa, está para outra coisa, e não consegue focar, não consegue se centralizar, não consegue ficar presente. É o oposto que a gente vai ter da lembrança consciente, de estar presente naquilo que a gente faz. Um grande problema que a gente tem hoje em dia é que a gente estimula muito a distração. Constantemente a gente tem estímulos externos. Então a gente precisa sempre estar conectado com uma coisa aqui, outra lá. A gente tem a dificuldade de entrar numa coisa e ir a fundo sobre aquilo. A gente fica sempre numa coisa superficial. Nas notícias a gente não quer saber a notícia de verdade, a gente só quer saber o que aconteceu rapidamente. Nas conversas a gente muitas vezes não quer escutar o outro de verdade, a gente só quer, já foi de uma coisa para outra e passou. Tudo isso cultiva essa distração, essa mente de ficar indo de uma coisa para outra. E o que acontece, isso é uma interpretação minha pessoal, a distração, ela cria dependência porque a gente gosta de coisas novas. Existe todo um processo físico que acontece também nisso, de químico do corpo, quando a gente entra numa coisa nova. E quando e qualquer coisa que nos gere prazer, mesmo que momentâneo, cria dependência. Então, se eu vou lá e entro em contato com uma coisa nova e aquilo me traz uma sensação de prazer, apenas aquilo deixando de ser novo, o que eu quero? Outra coisa nova. Então, eu fico de uma pulando para outra. E o pior é que quanto mais eu faço isso, mais eu preciso para ter aquela mesma sensação. É só a gente olhar, por exemplo, a diferença dos filmes de hoje, né? A comunicação visual de hoje e de 50 anos atrás. Antes, a novidade ela era vivida com mais intensidade. Tinha o tempo para viver aquilo, ver, tal, aí passava para uma coisa nova. Hoje em dia, eu não sei, o tempo máximo de atenção estimado, normalmente num vídeo, num filme, quanto tempo que é mais ou menos? 10 segundos? Não, eu posso falar para você que quando as aulas deram que uma aula dura 50 minutos, isso foi no início do século, era a capacidade que a criança tinha de concentração, de ficar 50 minutos numa sala de aula. Hoje é 7. Isso feito lá. Então, o que a gente pode ver é que a gente tem cada vez mais diminuído a nossa capacidade de concentração e aumentado cada vez mais a necessidade de ter objetos de distração, né? Então, por exemplo, eu me lembro uma vez, quem estava falando sobre algo parecido foi o professor Lokesh Chandra em Borobudur, onde ele falava sobre a importância do não fazer nada. Que a gente tem a tendência de sempre ter que fazer algo, mas esses momentos de não fazer, eles são importantes porque quando a gente para e dá a possibilidade para elaborar o que a gente viu e experimentou e vivenciou, né? E ele estava falando como a gente vive numa cultura, numa sociedade no qual a gente sempre tem que produzir, sempre tem que estar criando, sempre tem que estar fazendo. E mesmo para esse processo, o não fazer é importante. Então ele falava sobre a importância daquilo que é da inutilidade, daquilo que é inútil é extremamente importante, né? E então ele falava que muitas coisas, porque eu lembro, a gente está em Borobudur, o professor Lokesh Chandra é um professor da indiano, um dos maiores professores eruditos sobre o budismo vivos hoje em dia, tem quase uns 90 anos. Escreveu, não me lembro, 200 livros, uma coisa assim absurda, dicionário de sânscrito para tibetano, tudo quanto é língua, fala 22 línguas. Assim, é incrível o professor Lokesh Chandra. E ele teve em Borobudur, ele criou uma grande amizade com o Lama Ganti, que era muito bonito de ver, e quando ele estava falando sobre isso,
eu me lembro, ele falando que o fato que a gente precisa, ao mesmo tempo, ter um momento no qual a gente não faz nada. E ele estava falando que, dentro da visão produtiva, o que a gente está fazendo aqui, sentar, rezar, refletir, filosofia, são coisas inúteis. Aí ele começou a falar a importância da inutilidade na vida. A importância das coisas que, a princípio, elas são inúteis diante da visão da produção. Porém, a gente vive diante disso que a gente precisa produzir, precisa fazer, e tem que estar nisso. Aí hoje meu dia, perdi o meu dia. Por quê? Porque eu não fiz nada. O que eu fiz? Eu refleti, eu elaborei minhas emoções, eu fiz isso, aquilo. Não, isso não vale. Porque não tem nada de concreto que eu fiz. O que acontece é que é importante a gente ter o equilíbrio das partes. Só que a gente vive numa cultura onde cada vez mais a gente precisa de atenção. Outro dia uma pessoa me disse uma coisa que eu fiquei olhando, eu não soube nem como julgar, para falar a verdade. Que a pessoa era totalmente sincera. Era o fato dela dizer que ela não consegue se concentrar em algo se ela não estiver fazendo alguma outra coisa ao mesmo tempo. Então, para que ela consiga se concentrar em alguém falando, ela precisa estar olhando o Facebook, jogando um jogo, fazendo alguma coisa, senão ela não consegue se concentrar. Isso para mim, achei meio chocante assim. Né? Mas o que acontece é que a gente cria uma dependência de ter distrações cada vez mais. Né? Então, isso é perigoso por um lado, e são hábitos. A distração cria dependência. E assim, é super difícil, de repente, a gente conseguir ficar sem objetos de distração. E é doloroso quase, é uma coisa que pega, como que eu faço? E a gente entra nesse mundo, que é uma ilusão. Porque a gente fica num nível de superficialidade absurdo. E não entra nas coisas, não tem uma... E qual que é o resultado disso muitas vezes? A gente vive hoje, 1, 2 gerações, mas a gente vive num mundo hoje em dia, onde eu vejo pessoas com grande conhecimento, capacidade profissional, porém uma imaturidade emocional absurda. Uma incapacidade de lidar emocionalmente com a vida, assim, enorme. Isso é muito perigoso também, é sério. Então, a gente coloca toda a energia no conhecimento, na produção, etc, etc, e a gente não cria, a gente deixa de fazer as coisas inúteis, que são importantes na vida. Entre aspas, inúteis, que são as coisas mais úteis, na verdade, por um outro lado. Que é onde a gente vai elaborar o momento para a gente elaborar as emoções, elaborar o entendimento e todo o resto, né? Mas a gente vê isso desde criança. Antes a criança estudava e depois brincava, não estava lá. Hoje, se a criança não tem um objeto de distração, alguma coisa está errada. Precisa ter um jogo, precisa ter alguma coisa. A média de horas que uma criança passa na frente de uma tela é por volta de 8 horas por dia. Os resultados disso, a médio e longo prazo, são muito perigosos. A gente não vê. Na verdade, a gente vê e faz de conta que não vê. Muitas coisas. Então, assim, isso é algo extremamente preocupante. Okay? E cria dependência. Porque, na verdade, agora eu já ouvi falar, mas eu não me lembro o processo químico do corpo quando a gente tem uma novidade. E é um processo que traz prazer. Então, a gente cria dependência nesse prazer. E cada vez a gente precisa de mais e de mais e de mais e de mais e ficar numa coisa mais rápida. E a gente está sempre entrando nessas distrações. Ok? Então, temos que tomar cuidado com a mente da distração. Para não ficar deixando ir em tudo quanto é lugar. Por isso a gente precisa do antídoto, que é a lembrança consciente. Trazer a mente para o momento presente. Respira, observa, desliga o celular. Nossa, eu acho que seria tão bom se de repente todos os celulares parassem de funcionar. Né? De repente a internet, pum, não funciona mais. Tem coisas boas, mas tem muitas coisas, eu acho que o efeito dessa constante distração, porque o problema, como sempre, não é a tecnologia, é a forma como ela é usada. E a gente vive num mundo no qual um dos efeitos
perigosos que está acontecendo é da gente ter uma quantidade de estímulos extremamente grande. Então a gente vive com uma grande superficialidade e não entra nas coisas de uma forma mais profunda. Ok? Acho que isso é bastante claro, não? Muito bem. Com isso a gente conclui os 20 fatores mentais negativos secundários. E faltam mais 4 fatores mentais para terminar os 51, que são bastante rápidos. Shengyurshi, os 4 fatores mentais variáveis. Eles são variáveis, pois eles não são nem positivos, nem negativos, nem neutros. Depende de quem está junto com ele. Então, se esse fator mental, esses 4 fatores mentais, estão junto com fatores mentais positivos, eles se tornam positivos. Se estão junto com fatores mentais negativos, se tornam negativos. Se estão junto com fatores mentais neutros, se tornam neutros. E são o sono, o arrependimento, a avaliação e a análise. Ok? Vamos ver. Ni kanshena, ni gyula tenegewa da migewa da luntu matembadam, tuda tuma imbada rikpada mirikpadam, sem dubadans, timugi chartopates, charwa shorveten chebeleceno. Lembramos de novo que esse texto foi escrito no contexto monástico de 1500 anos atrás, tá? O que é sono? É uma parte da ignorância, é a mente que se afasta e, dependendo de suas causas, pode ser virtuosa, não virtuosa ou neutra. Ou seja, se a gente se adormecer com uma mente virtuosa, o sono, o período do sono é positivo. A mente é virtuosa. Porque no momento do sono, o que acontece? A mente grosseira, ela perde força. A gente entra num estado mais profundo de consciência. E o último pensamento é aquele que direciona os pensamentos durante o sono. Então, se a gente dormir com uma mente virtuosa, a gente vai ter um sono virtuoso. Se a gente dormir com uma mente de raiva, apego, ciúmes, inveja, vai ser uma mente negativa, né? Ou neutra. Oportuna ou inoportuna. O que é oportuno ou inoportuna, na verdade, é o momento do sono. Pode ser adequado ou inadequado. Está falando sobre o que é. Eu posso dormir na hora certa ou dormir na hora errada, dormir no momento certo ou dormir no momento errado. Então existe, tradicionalmente, já desde muito tempo atrás, qual é o momento certo para dormir. E tem um objetivo muito claro que é dormir no momento errado traz problemas. Ok? Então, qual seria o momento certo para se dormir? Deixa eu ver aqui o texto, isso tenho. Luchiwada, nyamchungada, ngalwada, mumpa, tsenibacha, dir tuda tuma imbani, gompolo drugis. Rikpe dani nimbar tadadans, tsemurtun, rikpe dani nimbar ta dakdans. Sem tungi töme debanis, nalsa namgi tum parbala nigi tudas. Ou seja, nós não devemos dormir no começo da noite e no final da noite. O momento certo para dormir é um pouco depois que o sol se pôs e levantar um pouco antes do nascer do sol. Isso seria o correto. Okay? O que acontece se uma pessoa ela troca o dia pela noite? Fisicamente, mentalmente, é saudável ou acaba criando problemas para o corpo e para a mente? Cria problemas. Então existe o que é o momento certo e errado para dormir. Não é por nada que o ser humano dormiu por milhões de anos depois do pôr do sol e levantava antes do nascer do sol. É novidade essa coisa que a gente vai dormir muito tarde e que a gente acorda tarde. Isso é novidade. É assim, e desde por séculos sempre foi muito mal visto o fato de dormir pela manhã. Mesmo porque nós somos seres que somos interdependentes com o resto. O nosso corpo, ele relaciona com a luz do dia, com os fluxos de energia do planeta e todo o resto. E temos os processos interiores. Eu tenho certeza que tem várias doenças e problemas que a gente vive hoje em dia pela nossa falta de ter um ritmo correto e equilibrado com a natureza. E o que acontece, por exemplo,
se diz que não é possível atingir a iluminação em um momento que não seja apenas antes do nascer do sol. Não dá para atingir iluminação durante o dia meio-dia. Por quê? Porque existe um tipo de energia de manhã que é uma energia de crescimento, principalmente. E o processo de meditação está dentro do caminho Vajrayana. De meditação é quando existe um processo, quando se faz retiros mais longos, de entrar em sintonia com a energia do planeta, entrar em sintonia com a energia dos elementos e usar isso para desenvolver as nossas próprias qualidades. Então, existe um momento adequado e inadequado para dormir. Por exemplo, eu não vou dormir, independentemente do horário que seja, na frente do meu mestre, se ele não estiver dormindo. Isso, tradicionalmente, é visto como algo inadequado, né? Por isso que sempre foi difícil ser atendentes dos mestres, porque a gente tem o certo é ir dormir depois e acordar antes. Só que normalmente os mestres têm o dobro da energia dos atendentes colocados juntos. Então, é sempre difícil diante disso, ok? Então, o que acontece é, a gente vai ter aqui, o sono, ele pode ser bom ou ruim. Qual que é a função do sono? Ele tem a função de ser a base para perder a oportunidade de fazer alguma coisa. A gente passa a vida dormindo, não faz aquilo que a gente tem que fazer. Né? Muitas vezes tem uma outra coisa, sono cria dependência, a gente acaba dormindo. E eu tenho uma coisa que eu não sou o melhor exemplo para falar disso. Mas o que eu percebo, quando eu tenho períodos, por exemplo, durante os retiros, que tem os horários bem exatos, que a gente come com regularidade, vai dormir cedo, acorda cedo, faz isso por um período, a mente é mais clara, o corpo tem mais energia. Isso tem um efeito em tudo. Então, efetivamente, existe um efeito que, se a gente conseguisse usar a nossa energia para ter o ciclo correto de dormir, a gente ia ter muito mais energia para acordar de manhã e meditar, por exemplo. Eu lembro, meu mestre, Genlakpala, ele acordava todos os dias às 3 da manhã e passava 2 horas meditando. Às 9 ele estava dormindo. O sol se põe às 6, ele ia dormir às 9, acordava às 3, meditava das 3 às 6:30, tomava café e às 7 e pouco ele saía para trabalhar. Né? Então, o que acontece é que a forma como a gente acaba vivendo na sociedade hoje em dia não é a forma mais saudável. E tem vários aspectos, agora não vou entrar em detalhes sobre isso, mas que a gente acha normal, mas não é normal. E que acaba levando para um estado de desequilíbrio do corpo e, de consequência, um estado de desequilíbrio da mente. Por isso que existe um momento adequado e inadequado, oportuno e inoportuno para dormir também. Né? Tudan tumaimba, se diz em tibetano. Momento certo e errado para dormir. Então, isso tem um efeito sobre nós. E fora isso, se a gente, por exemplo, tivesse uma atitude de dormir de uma forma num ciclo mais equilibrado, a gente teria mais energia. A gente conseguiria provavelmente acordar mais cedo. Através disso, a gente conseguiria dedicar mais tempo para a nossa prática, para fazer outras coisas, antes de ter que ir trabalhar, etc. Pelo fato de a gente ter um ritmo que não é equilibrado, acaba acontecendo que a gente acorda cansado e depois não consegue fazer as coisas que a gente quer. Então, o fato não é que é errado dormir, é errado dormir errado. Acho que é claro isso, não? E o que a gente tem visto hoje em dia, qual que é um dos maiores problemas depois de um certo período da vida? Não conseguir dormir. Né? E é sério isso, ao mesmo tempo. Então, o sono ele é importante. E o estado do sono é um fator mental. O estado enquanto a gente está dormindo é um fator mental, que é esse estado adormecido. Ele vai ser positivo se estiver junto com a mente positiva, negativo se estiver junto com a mente negativa, neutro se estiver junto com o estado neutro da mente. Ok? Próximo. Arrependimento. Só não li essa parte aqui. O sono é o fator mental que é desenvolvido através do entorpecimento, chinua,
Na verdade, quer dizer quando a nossa mente começa a ficar mais pesada, vai indo, a gente vai devagarzinho gerando sono, né? Ou de suas marcas, e que funciona para reunir as consciências sensoriais para dentro. A função do sono também é que a consciência visiva, auditiva, olfativa, elas vão se reunindo para dentro, vão se retirando também. Okay? Segundo, Gyopa, arrependimento. Gyopa kanshena sampada masampe chawada, chawa maimba kan imba latenes, gewada mi gewada lunto matemba da tuda tuma imba da rikpa da mi rikpa la semgi yila, chakpa timugi chartopates, sem nebe partu chobelecheno. O que é arrependimento? É uma parte da ignorância, é a mente de remorso em relação a qualquer ação feita intencionalmente ou não, ou indiretamente, seja esta virtuosa, não virtuosa ou neutra, oportuna ou inoportuna, adequada ou inadequada. Tem a função de ser a interferência para se ter um estado de espírito calmo. Ou seja, quando a gente se arrepende de algo, a gente fica feliz com aquilo? Não. Então, um estado, a gente perde a nossa calma, a gente perde o nosso equilíbrio através do arrependimento. O arrependimento, ele é positivo se a gente se arrepender de uma coisa negativa. Ele é negativo se a gente se arrepender de uma coisa positiva, e ele é neutro se a gente se arrepender de uma coisa neutra. Acho que é bastante claro. Ok? Muito bem. É o fator mental que sente remorso e tristezas por ações feitas no passado. Próximo. Os próximos dois vão juntos. Tokpa e Chöpa. Avaliação e análise. Tokpa kanshena, sempams, sherablatenes, kuntutsolve yigi Chöpates, teni semtsinwaos, rekpar mineba dan rekpar minebe tenchebe lechenkos. O que é a avaliação? É um discurso mental de uma mente grosseira, baseado na intenção e na consciência de discernimento que pesquisa exaustivamente. Sua função é ser a base para estar ou não estar em contato com um estado de felicidade. O fator mental que examina um objeto a fim de ganhar um entendimento de sua natureza grosseira, ou seja, a avaliação é quando a gente olha, a gente observa um objeto e não entra nos detalhes. A gente tem uma visão geral do objeto. Se eu vou observar algo negativo, que vai me levar a uma ação negativa, é negativo. Se eu observar algo que é positivo e assim por diante. Né? Então, vamos ver o próximo e a gente entende melhor. O próximo que é Chöpa, que é análise. Chöpa kanshena, sempan sheravlatene sosortopi yigi Chöpates, tenisim shibaos, rekpar nebadan, rekpar minebe, tenchebelechenos. O que é análise? Baseado em mentes com intenção ou consciência de discernimento, análise é um discurso mental de uma mente exigente que analisa em detalhe. Sua função é ser a base para estar ou não estar em contato com o estado de felicidade. É o fator mental que examina um objeto a fim de ganhar entendimento de sua natureza detalhada. Então, eu vou observar, o que é o processo da morte? Eu vou observar, eu quero entender o processo da morte. O processo é o processo da dissolução dos elementos, eu tenho uma visão geral. Isso é avaliação. Agora eu vou falar, como que funciona mesmo esse processo? Primeiro é a terra que se dissolve na água. Como que isso acontece? O que é? A gente entra nos detalhes e vai ver, isso é análise. O que vai fazer com que a avaliação e a análise sejam positivas ou negativas? O objeto e a intenção com a qual a gente faz. Ok? E são dois fatores mentais super importantes. A gente poder, porque eles nos levam ao entendimento, à compreensão. Então, primeiro ter a avaliação, que é uma visão geral, e depois a análise, entrar em detalhes sobre cada um deles. Ok? Com isso, nós concluímos os 51 fatores mentais. Uma coisa importante para mim, quando a gente vê os 51 fatores mentais, é a gente poder entender que, antes de mais nada, a nossa mente é composta por
partes. Nós temos uma mente primária que percebe os 6 sentidos, tem 6 mentes primárias na realidade, e ao mesmo tempo cada mente primária ela é formada por pequenos aspectos da mente, e mudando cada um desses, melhorando um, eliminando o outro, devagarzinho a gente pode moldar e direcionar a nossa vida. Ok? E se a gente vê, como foi dito, esses 51 fatores mentais são indicativamente 51. Não quer dizer que não existam mais que isso. Ok? Então, fico muito feliz da gente poder ter conseguido concluir isso. Fico muito feliz da gente poder ter conseguido preparar esse livrinho para todos, porque ele também é uma referência para depois a gente poder ir lá, ler, rever, estudar, entender. Lembro de novo que deles todos, um dos mais importantes para mim é a gente entender bem os 5 fatores mentais onipresentes e os 5 determinantes. Ok? E como eu posso dizer? A gente tendo um conhecimento melhor sobre eles, a gente vai ter um conhecimento melhor sobre o que é como meditar, o que é o estado do tranquilo permanecer, o que quer dizer, por exemplo, se a gente for ver, o que é o estado de... A visão profunda é quando se une ao tranquilo permanecer a análise, o fator mental de análise. Então tem o Chöpa, que é o fator mental de análise, que vai se unir ao tranquilo permanecer. Quando isso traz uma flexibilidade do corpo e da mente com o estado de prazer, isso vai se transformar em visão profunda, Lacton. Beto. Norma, a gente vê que a ciência vem em constante evolução. O conhecimento também acompanhando isso, tal que a humanidade vem cada vez vivendo mais. O acesso ao conhecimento também cada vez maior, a internet e tudo mais. Por outro lado, a gente vê que a crueldade, a violência, a corrupção, racismo, discriminação, a impressão que isso não tem fim. Tudo bem, você vê que são 26 venenos mentais contra 11 virtuosos, 14 virtuosos, mas você tem uma perspectiva disso? O problema é que a gente vive numa ilusão que as coisas estão melhores. Okay? A gente aumentou a quantidade de conhecimento e não de compreensão. Okay? A gente aumentou a quantidade de anos de vida, mas não a qualidade da vida. Okay? Então, a gente está vivendo nesse momento num momento de transição, eu vejo, no qual tem um sistema, no qual a gente vive, que a gente reconhece cada vez mais que não está funcionando, porém a gente não consegue imaginar um novo. Como a gente vê que o sol está se pondo, mas a gente não consegue imaginar como vai ser o próximo. E o que acontece é que todo esse desenvolvimento que a gente tem da ciência, etc., em grande parte, ele se funda no fato da gente conseguir o nosso estado de equilíbrio, felicidade, através de coisas externas. Então, se a gente for observar, grande parte dos desenvolvimentos tecnológicos, eles estão direcionados para o conforto, para que a gente não tenha mais que fazer coisas, porém, eles são usados para quê? Para a ganância, para o poder. Por exemplo, quando foi começado a fazer o uso de máquinas, qual era a ideia de algumas pessoas? Olha, com as máquinas, as pessoas vão poder trabalhar menos e continuar tendo a mesma vida. O que aconteceu? Não. Com as máquinas o que vai acontecer? Eu posso ganhar mais, tendo que pagar menos, você vai ter que continuar trabalhando a mesma quantidade de tempo, só que com mais dificuldade porque vai ter menos trabalho. Então, o que acontece é que a gente coloca muita energia em toda a parte externa, esquecendo que o que faz a diferença é o desenvolvimento de satisfação, de equilíbrio, de amor, de compaixão, de discernimento. São coisas que são necessárias de um processo de compreensão profundo e são graduais. Né? Por um outro lado, por viver dentro desse paradigma no qual
a felicidade ela vem através das coisas materiais, do poder, etc., a gente interage um com os outros e existem diferentes formas de manipulação na qual se usa isso também para o bem de um e de outro. A gente conhece tudo isso. Então, a minha perspectiva, pessoalmente, é uma perspectiva que a gente vive numa realidade cíclica, no qual tem momentos melhores, momentos piores, e que a gente passa por isso. A gente está aqui nessa vida, daqui a pouco a gente vai ver, daqui a pouco vai ter um momento no que melhora num lugar, quando melhora num lugar, piora em outro. A gente vive nessa realidade. E o importante é a gente poder gradualmente criar cada vez mais pessoas, começando por nós mesmos, que consigam ter um nível de estabilidade interior maior. Né? Então é assim, se você me pergunta se eu sou otimista ou pessimista pelo mundo no qual eu vivo, se eu olho a visão como um todo, aquilo que acontece, eu sou pessimista. Não vejo muitas coisas, a coisa está difícil. Se eu olho para cada indivíduo, eu sou otimista. Porque eu vejo que é possível. Só que por isso, no final das contas, eu sou otimista, porque, na verdade, o todo é feito pelas partes. Né? Então, o que acontece é, a gente colocou uma grande, a gente digo como sociedade, né, como humanidade, a gente colocou uma grande energia numa direção, esquecendo um outro lado que é importante. Então a gente acabou acreditando que a nossa felicidade vai se basear num estado econômico onde as coisas materiais a gente tem tudo aquilo que a gente quer, só que a gente esqueceu que o ser humano tem ganância, tem apego, tem egoísmo, tem inveja, que a natureza do desejo é que nunca é o bastante, então eu vou querer cada vez mais, para que eu tenha mais eu tenho que fazer com que o outro tenha menos. Então, enquanto a gente não colocar efetivamente energia na parte de uma educação emocional, de princípios e valores profundos, não vai melhorar. Isso é o que eu acredito. E por isso que esse trabalho que a gente faz é importante. Na nossa própria vida, compartilhando com os outros, isso é importante. Mesmo porque o todo não existe sem as partes. E cada vez que a gente transforma uma parte, a gente está transformando o todo. Então, quando eu mudo a minha vida, eu mudo o todo. Quando eu influencio uma pessoa para mudar uma atitude, eu estou influenciando o todo. Isso é importante. Então, aqui cai mais uma vez ainda a importância de a gente ter conhecimento de como funciona a nossa mente, entender, né? Voltando para o verso que eu tenho lido todas as vezes. Os defeitos do samsara e as qualidades do nirvana, ou seja, tudo aquilo que é bom e ruim, sem exceção, derivam da mente. Como dito nos ensinamentos de Buda, aqueles que têm sabedoria e discernimento devem dar importância a conhecer os segredos da mente e, de consequência, direcioná-la de uma forma positiva. Né? É isso, a gente colocou uma grande energia na saúde do corpo, em várias coisas, tentando ter uma ilusão da gente poder ser imortal fisicamente e tudo mais. E no final a gente colocou valor na quantidade de anos e não na qualidade dos anos que a gente vive. Né? Então, isso assim, não vou entrar em detalhes agora porque é uma coisa bastante... Tem muitos pensamentos relacionados a isso. Mas o fato é a gente poder, de verdade, fazer a mudança de ter uma vida mais equilibrada na nossa vida e influenciar isso onde a gente pode, compartilhar, interagir positivamente com os outros. Porque a mudança só pode vir de dentro para fora. Como o Lama Ganchen diz, a paz interna é a fundação mais sólida para a paz mundial, é a base mais sólida para a paz mundial. Sem paz interna, não vai existir paz mundial. Sem um estado de equilíbrio interno, não vai existir um equilíbrio externo. Não importa o quanto a gente faça, não importa quanto a gente mude de governo. A gente pode mandar todo o governo embora, chamar o pessoal lá da Finlândia. Ok? Não vai dar certo. Okay? Enquanto não tiver um aspecto de uma educação comum para todos, de uma mudança da nossa atitude, etc., etc., a educação vem de dentro para fora, não é o contrário. Mesmo coisas materiais, se a gente for ver. Então, é importante a gente ter uma educação emocional. É importante a gente ter uma educação de comportamento mental na nossa vida também. E é isso que vai nos trazer um estado de maior equilíbrio e, dessa forma, compartilhar isso com os outros. Por isso que, para mim, ter esse entendimento da nossa mente é algo verdadeiramente tão importante. Porque ele nos mostra que é possível
que a gente tem recursos, que a gente pode transformar a nossa mente, mas no momento que a gente começa a entender como funciona, qual é o mecanismo, isso vai nos ajudando gradualmente a poder efetivamente direcionar ela. Ok? Então, eu gostaria, para concluir, de agradecer muito a todos. Lembrar que a gente tem oportunidade, esse período que eu ainda estou aqui, para a gente poder estar estudando mais, tendo conhecimento, trazendo para gradualmente, modelando a nossa própria mente, a nossa vida diante disso. E agradecer também porque é a possibilidade que a gente tem aqui de estar compartilhando, depende da presença de todos, né? Depende do esforço de diferentes pessoas também. Como eu disse antes, não é algo tão óbvio assim a gente conseguir ter o livrinho aí com tudo bem escrito, etc, etc. Uma coisa, se alguém tiver um interesse de ter conhecimentos mais profundos também sobre os 51 fatores mentais, existem 2 livros em inglês que são muito bons. Um livro é escrito por Geshe-Kelsang Gyatso e um outro livro escrito por Geshe Rabten. Ok? Existe em português também o livro de Geshe-Kelsang Gyatso? Ok. Como chama? Conhecendo a mente? Entender a mente. Que fala exatamente sobre os 51 fatores mentais que a gente viu. E depois tem um outro livro também que é escrito por Geshe Rabten, que é muito bom, que existe em inglês, que agora eu não me lembro o nome do livro, mas por Geshe Rabten em inglês, um livro muito, muito bom também sobre os 51 fatores mentais. Ok? Mas se a gente simplesmente com esse livrinho também, se a gente quiser, aqui a gente já tem o bastante para poder refletir, entender e direcionar a nossa própria mente. Ok? Então, fazer as dedicações finais. Jetsun lame kutse rabten chi namkar chinle chochur gepadang losan tempe dreme sasumgi drove munse tatu negyurchi. Gostaria de agradecer também e dedicar as preces mais uma vez para a longa vida do meu mestre Geshe Thupten Rinchen, que foi aquele que me transmitiu esses ensinamentos a primeira vez. Jetsun lame kutse rabten chi namkar chinle chochur gepadang losan tempe dreme sasumgi drove munse tatu negyu Nimo dele tsendele, nime kunyan delekşin, ninsen taktu delekpe, koncho sumgi jingilo, koncho sumgi ngodrotso, koncho sumgi trashisho. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as 3 joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as 3 joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as 3 joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Muito obrigado a todos.